Primeiramente, bom dia para todos vocês. Eu me chamo Janeide e hoje eu e meus amigos que se chamam Larissa, Guilherme, Marta, Camila e Ive, iremos apresentar o trabalho falando sobre as características gerais dos cordados, protocordados, cefalocordados e craniados. E eu agora irei falar sobre as características gerais dos cordados. Os cordados, que é do filo Chordata, são animais que apresentam na fase embrionária um cordão dorsal semirrígido e denominado notocorda. Essa estrutura é considerada uma exclusividade do filo e indica que tunicados, anfíoxos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo a nossa espécie, tiveram um ancestral comum no passado, do qual herdaram essa característica. Na maioria dos cordados, a notocorda desaparece ao final da fase embrionária. Além da notocorda, todo embrião de cordado também apresenta tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e um prolongamento do corpo, além do ânus. Os cordados compreendem cerca de 63 mil espécies, divididas em 3 grupos: tunicados, com aproximadamente 3 mil espécies, cefalocordados, com cerca de 30 espécies, craniados, com aproximadamente 58 mil espécies. Tunicados e cefalocordados geralmente são reunidos sob a designação de protocordados, por conservarem traços primitivos do filo Chordata. Os tunicatos são animais marinhos, a maioria de hábito céssio, que podem ser encontrados desde as regiões polares até o Equador. Na maioria das espécies, os indivíduos vivem solitários, mas há também algumas representantes coloniais. O termo tunicato deve-se ao fato dos animais adultos terem um corpo revestido por um envoltório chamado de túnica. Outra denominação do grupo é os urocordados. Deve-se ao fato de a notocorda estar restrita apenas à região caudal das larvas. Os tunicatos podem se reproduzir de forma sexuada, por brotamento ou forma sexuada com liberação de gametas na água do mar e fecundação externa. As larvas dos tunicatos, após uma fase de vida livre, natante, fixam-se em algum substantivo, submerso ou substrato e sofrem metamorfose, processo em que a cauda da notocorda são reabsorvidas e tudo nervoso modifica-se drasticamente, assumindo a forma de um glânglio cerebral localizado na região vertebral do animal. Olá, meu nome é Camila e eu vou dar seguimento falando também sobre os tunicados. No tunicado, há duas aberturas de comunicação com o ambiente externo. Um é o cifrão inalante, que é por onde a água do mar penetra no corpo, e o outro é o cifrão exalante, que é por onde a água do mar sai. A circulação da água na cavidade corporal traz o gás oxigênio e partículas alimentares e leva o gás carbônico e excreções. No fundo do cifrão inalante localiza-se a boca, que é por onde a água inalada atinge uma grande faringe em forma de cesto. Ela também perfura por muitas fendas paralelas. Então, a água, ela atravessa essa fenda e passa para a câmara que envolve a faringe. Já o átrio, ele é já o que se comunica com o meio externo pelo cifrão exalante. Partículas orgânicas suspensas na água aderem a um muco produzido e em um sugo de faringe, sendo, abre aspas, varridas pelos movimentos dos cílios em direção ao estômago e ao intestino, onde atuam enzimas responsáveis pela digestão. Os nutrientes são absorvidos pelas células intestinais e os resíduos inaproveitáveis, ou seja, aqueles que não podem ser mais reaproveitar, eles saem em forma de digestão e são eliminados pelo ano, que se abre no cifrão exalante. Olá, aqui é Francisco Guilherme e agora eu vou falar sobre os cefalocordados. Bom, os cefalocordados são animais marinhos de corpo achatado e lateralmente e aficulado nas extremidades, daí anfixo, do grego ampi, em ambos os lados, e oxo aficulado.
O termo cefalocordado, do grego cefalos, cabeça, refere-se ao fato de a notocorda desses animais, presente em todas as fases da vida, estender-se até a extremidade anterior do corpo, o que não ocorre nos urocordados, nos quais ela se restringe à região da cauda. Os anfíoxos vivem submersos, semi-enterrados em pedras de areia grossa em posição quase vertical, deixando apenas a extremidade anterior exposta. À noite, eles exploram o ambiente, nadando por meio de flexões laterais do corpo até encontrar locais adequados, onde voltam a se enterrar. A boca do anfíoxo localiza-se na extremidade anterior e é rodeada por cirros bucais, que são filamentos longos que filtram e selecionam partículas alimentares. A epiderme que reveste o anfíoxo é fina e transparente e permite visualizar sua musculatura metamerizada, que é organizada em blocos com a forma da letra V deitada. A água que entra pela boca do anfíoxo chega à faringe e atravessa as fendas faringianas e também passa para o átrio, situado entre o tubo digestivo e o revestimento corporal. Daí, a água é eliminada por uma abertura, o atrióporo, que é localizada na altura do terço posterior do corpo. A circulação da água é promovida pelo batimento dos cílios das células que revestem os arcos faringianos. As partículas de alimento em suspensão na água aderem ao muco produzido em um suco no assoalho da faringe e são varridas por células ciliadas para o intestino, onde o seco hepático, uma glândula em forma de bolsa, secreta enzimas digestivas. Os alimentos parcialmente digeridos são absorvidos pelas células intestinais e a digestão se completa intracelularmente. Os restos não aproveitados do alimento ingerido são eliminados pelo ânus. Olá, meu nome é Ivy e eu vou estar dando continuidade ao assunto dos cefalocordados. O seu sistema circulatório é fechado e tem como função distribuir nutrientes pelo corpo. A respiração é cutânea, ou seja, ele não tem um sistema respiratório e as trocas gasosas ocorrem pelo epitélio corporal. Possuem um sistema excretor, o qual é constituído por vários pares de nefrídeos e que ficam dispostos ao longo dos segmentos corporais. Eles têm a função principal a osmorregulação, que é o balanço adequado de íons. O seu sistema nervoso ele é formado por um tubo nervoso dorsal, do qual partem nervos para as diversas partes do corpo. Sua reprodução é sexuada e os animais são dioicos. As gônadas não têm ductos para a saída dos gametas e, quando maduras, elas se rompem e liberam os gametas no átrio, que é de onde saem do corpo pelo atrióporo. A sua fecundação é externa e ocorre na água do mar, e o desenvolvimento é indireto, com um estágio larval. Oi, gente, meu nome é Larissa e agora eu vou falar das características dos craniados. Então, os craniados, eles são animais cordados que têm crânio, que o crânio é um compartimento localizado na cabeça e é onde fica contido o encéfalo e a maioria dos órgãos sensoriais, como os órgãos olfativos, visuais, auditivos e os órgãos de equilíbrio. Com exceção dos peixes-bruxa, todos os craniados apresentam coluna vertebral, constituindo assim, o grupo dos vertebrados. A coluna vertebral é formada por vértebras, que são peças cartilaginosas ou ósseas, alinhadas ao longo do dorso e da coluna do animal, que dão suporte e proteção à medula espinhal. Os primeiros craniados surgem no mar há aproximadamente 480 milhões de anos. Supõe-se que eles tenham se diversificado em duas linhagens, uma que dá origem aos peixes-bruxas e outra que origina os vertebrados. A linhagem dos vertebrados, por sua vez, teria se diversificado em mais outros dois ramos, os que originam as lampeias e outros do qual descendem os vertebrados com mandíbula. A mandíbula é uma peça esquelética que se articula à caixa craniana e permite assim que o animal abra e feche a boca. Ao longo da evolução, o grupo dos vertebrados com mandíbula teria se separado em novos ramos. Um deles foi o dos peixes cartilaginosos, cujos representantes atuais são os tubarões, as quimeras e as raias. O outro ramo teria originado peixes com nadadeiras radiais, os actinopterídeos, e peixes com nadadeiras lombadas, que são os sarcopterídeos. Acredita-se que os ancestrais dos sarcopterídeos tenham originado os peixes pulmonados atuais, e os vertebrados dotados de 4 membros, que são chamados de tetrápodes. Os ancestrais dos tetrápodes diversificaram-se e originaram os anfíbios,
cujos representantes atuais são os anuros, as salamandras e as cobras cegas, que compreendem os répteis, as aves e os mamíferos. Reprodução dos craniados. A reprodução é bem diversificada entre os craniados, com espécies monoicas e dioicas. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie. Peixes e anfíbios geralmente apresentam fecundação externa. Répteis, aves e mamíferos têm a fecundação interna. Muitas espécies de peixes, de anfíbios, de répteis e aves, e alguns poucos mamíferos são ovíparos, ou seja, a fêmea produz e elimina ovos com nutrientes necessários ao desenvolvimento embrionário, que ocorre fora do organismo materno. Algumas espécies de peixes, de anfíbios e de répteis são vivíparas lecitotróficas, isto é, apesar de os ovos terem alimento suficiente para o desenvolvimento do embrião, eles ficam protegidos dentro do corpo da fêmea até a eclosão. Os mamíferos, com exceção dos monotremados, são vivíparos. Os embriões desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, que fornece a eles os nutrientes que necessitam. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre esse assunto tão importante da matéria de biologia. Espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco e que tenham entendido tudo. É isso, obrigada pela atenção.